Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês que fazem parte do mundo do agronegócio. Meu nome é Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio no Brasil e nos Estados Unidos e venho, através desse vídeo, mostrar para vocês de uma forma simples como deveria ser a base do planejamento do agronegócio. Algumas variáveis que têm um impacto diretamente no resultado do setor, seja para a parte de agricultura ou a parte de pecuária, seja para a parte de grãos ou seja para a parte de proteína animal. É muito importante nós entendermos de uma vez por todas que o agronegócio ele já está desenhado. O agronegócio ele já está definido em todas as suas áreas, em todas as suas regiões, respeitando cada qual as suas características, e o que nós precisamos hoje é de ação. Nós sabemos que cada governo que entra, que assume, a presidência da República, ele tem por base colocar ministros ou ministras do Ministério da Agricultura apenas por interesse político, ou seja, um senador ou um deputado federal. Essa é a marca do Ministério da Agricultura, essa é a marca de qualquer governo que entra, de uma certa forma, que assume a presidência da República aqui no Brasil. É muito importante nós entendermos que nenhum governo, e eu desafio também qualquer um que queira se levantar, a mostrar planejamento e organização respeitando o agronegócio dentro das suas mínimas características, ou seja, gestão independente. Desafio vocês a tentarem descobrir um presidente da República que teve capacidade, competência para botar um ministro da Agricultura independente que fizesse do Ministério da Agricultura um ministério definido a partir de gestão específica para o agro, que se preocupe com pautas específicas e diretas para o setor sem preocupação política. Nenhum presidente no Brasil fez isso. Então aqui, de uma certa forma, eu vou passar para vocês a base mínima para o planejamento do agronegócio. Quais seriam as identificações e as variáveis importantes que nós precisaríamos estar acompanhando durante os anos para nós podermos fazer com que o agro se desenvolva sem aquelas mudanças drásticas que acabam diretamente levando o setor para o endividamento, para os resultados negativos. Isso é muito importante. Esse vídeo, essas colocações são muito específicas e pautadas em resultado. Mas cada ministro que entra ou cada ministra que entra no Ministério da Agricultura se mostra de pouco conteúdo, de pouco conhecimento, e cada qual precisa de 4 anos de governo, 2 anos para estudar o agronegócio, 2 anos para se organizar, 2 anos para tomar uma decisão. Haja visto o que está acontecendo agora no Brasil, que o atual ministro da Agricultura está começando a tomar medidas com relação aos problemas da gripe aviária que foi constatada no Uruguai e também na Argentina. A grande preocupação agora é essa. Mas por que o Brasil já não tem medidas sendo tomadas há muitos anos que venha, de uma certa forma, a nos proteger e a prevenir qualquer situação contrária com relação a esse e a outros tantos problemas que acontecem no Brasil? Porque todos os ministros ou ministras que lá estão dominam a arte da política, são imediatistas e são sensacionalistas, partindo de um princípio de pensamento do presidente da República que está à frente do poder no Brasil naquele momento. Então não existe planejamento, não existe organização. O Ministério da Agricultura vive apagando incêndios ou da prerrogativa de que espera acontecer algo para que esse algo seja estudado, medidas sejam tomadas e a resolução aconteça. O Brasil é primitivo, o Brasil é arcaico, o Brasil não é um país de inovação, de se programar além do seu tempo. O Brasil não consegue, de uma certa forma, se organizar para buscar o crescimento partindo de um princípio de medidas tomadas para que haja desenvolvimento e evolução do agronegócio como ele precisa acontecer. Infelizmente, nós tratamos agronegócio para ajudar em questões políticas, não a política para ajudar a desenvolver o agronegócio. Foi no passado, no presente e vai ser no futuro da mesma forma. Nós temos um país com todas as características para poder realmente fazer a diferença e ser um país de primeiro mundo para os produtos, para os alimentos produzidos no Brasil que o mercado mundial vai precisar.
Precisamos acabar com essa demagogia de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Precisamos acabar com essa demagogia que muitos que usam uma oratória política apenas para se autopromoverem, de que o Brasil vai sustentar a fome do mundo. Mentira, o Brasil não sustenta nem a fome do Brasil, né, nem do povo brasileiro. E do jeito que é essa bagunça e essa desorganização interna, eu convido vocês a buscarem informações, pode ser na internet, sobre os volumes de alimentos, né, e a diversidade de alimentos comercializados no mundo. Vejam o quanto o Brasil produz e exporta. Então é ridículo até os volumes que o Brasil pratica a nível mundial, mas nós podemos melhorar. Nós não temos nem condições de produzir esse volume que o mercado internacional necessita consumir, porque se nós produzirmos esse volume, o mercado interno vira uma bagunça. E o Brasil, como não tem controle, não tem gestão, é um país desorganizado, nós não vamos conseguir chegar nesse nível de sustentar, como dizem alguns, 50% da necessidade mundial de alimentos. Isso é folclore, é mentira e não vai acontecer. Ah, mas o Brasil é o maior exportador de soja. Sim, o produtor de soja está pedindo securitização. O produtor de soja está buscando alguém ou projetos que possam resolver o problema do endividamento dele. E soja não é o alimento multiplicado a partir da necessidade mundial, né, para resolver os problemas da fome, não é a soja que vai resolver. Então nós precisamos parar com algumas hipocrisias, com algumas afirmações ridículas, e nós precisamos descer do pedestal e entender que o Brasil não está nem de perto parecido com esse cenário que nós brasileiros estamos criando. Nós estamos muito aquém disso. Então nós precisamos descer desse pedestal, sermos um pouco mais humildes e entender essa bagunça que está dentro do Brasil com relação ao agronegócio, começar a pautar os problemas e a resolvê-los, não pensando na próxima eleição, mas pensando na evolução e no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ok? Então vamos lá. Base para o planejamento do agronegócio. Isso aqui é um resumo e eu espero que vocês peguem esse entendimento e essa visão que eu estou tendo sobre agronegócio, para vocês verem que é simples a tomada de decisão, mas nós precisamos ter pessoas que pensem e que raciocinem, que tenham experiência e vivência de agro para poder tomar decisões, as melhores decisões possíveis para o nosso setor desenvolver. A base desse pensamento está nos pequenos, médios e grandes produtores rurais, planejamento e desenvolvimento e organização a curto, médio e longo prazo, base de planejamento e organização baseada em mercados distintos e, o principal de tudo, tornar as operações do agronegócio viável. Nenhum governo, e hoje se nós perguntarmos para qualquer ministro que passou lá pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, qual foi o planejamento de viabilidade que teve para o agronegócio brasileiro. Eles vão desconversar, vão dizer que o agronegócio brasileiro é muito grande, que as áreas, que o território nacional é muito extenso, que não tem como controlar. Mentira e balela de quem não tem conteúdo para isso. Se nós tivéssemos um Ministério da Agricultura independente, um ministro ou uma ministra com conhecimento, experiência e prática, nós conseguiríamos mapear o Brasil a partir das características que cada região tem, e se eu, Celso Ricardo, com o meu computador consigo ter essa ideia macro, o Ministério da Agricultura, com todo o aparato que tem, seria a coisa mais simples do mundo fazer. Mas isso mostra que lá vive-se e respira somente e unicamente política. Então, nós temos que fazer urgentemente, mesmo com as operações em andamento, desenvolver a viabilidade do agro. Nós precisamos analisar o mercado interno, o mercado externo e a nossa capacidade produtiva, e a partir daí definir parâmetros, né, definir prioridades e tratar essas prioridades baseadas nesses parâmetros para nós começar a alavancar o setor. Entender os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, as barreiras que nós temos que enfrentar, fazer o Brasil parar de ser um empecilho maior para o desenvolvimento do agro e começar a tomar medidas e posições corretas para que o setor se desenvolva. Então essa é a base. Nós precisamos entender que o agronegócio é composto de produtos e subprodutos. E aqui eu dou um exemplo apenas, o couro. Né? O couro é um subproduto importantíssimo e que está
passando ou vai passar a curto prazo por problemas maiores, por falta de tomada de decisão daqueles que têm capacidade e condições para isso, para resolver problemas principalmente pautados e direcionados ao mercado de exportação. Nós temos problemas de rastreabilidade, nós temos uma série de problemas para esse produto importantíssimo que é o couro, precisa ser resolvido para que nós possamos viabilizar as operações dos curtumes e também buscar, a partir desse comércio, dessa comercialização com o mercado internacional, também oferecer ao produtor rural subsídios para que ele invista mais na sua propriedade rural e consiga resolver alguns problemas que só ele, dentro da sua propriedade, pode resolver com relação à qualidade do couro. Então, eu peguei um exemplo aleatório, mas nós precisamos entender que nós precisamos de um planejamento, de uma organização pautado nesses itens que eu disse e também com relação a produtos e subprodutos de todas as cadeias produtivas e de todas as culturas ligadas ao agronegócio. Isso é a base. Mas quais são os dois pontos principais hoje que fazem com que o agronegócio consiga, por exemplo, ter um superávit na balança comercial, né? Ou consiga fazer com que o PIB do agro tenha uma grande representatividade, que não é tão grande como imaginam, ela pode ser dobrada. Mas quais são esses dois fatores? O primeiro deles está na valorização do dólar. Se o dólar baixar para valores que de uma certa forma não compensem a exportação, o Brasil nunca teria um superávit primário de exportação com relação ao agronegócio. Nós nunca teríamos os valores que hoje foram alcançados com relação ao PIB. Esse aqui, a valorização do dólar, é o grande responsável por esse superfaturamento e os altos volumes exportados nos últimos anos. Não houve trabalho, não houve projeto, não houve planejamento, não houve relações comerciais para isso, houve uma sazonalidade do mercado. Houve um grande país que entrou no mercado com necessidade de compra, que se chama China. E aí virou a China dependência do Brasil. Se a China sai do mercado hoje, quebra com o agronegócio brasileiro do dia para a noite. Então, o ponto principal está aqui, valorização do dólar. Quanto mais alto ele estiver, mais produções vão ser direcionadas para o mercado de exportação. Isso não aconteceu com o Bolsonaro, não aconteceu com nenhum governo. É um caminho normal da comercialização com o mercado internacional. Dólar tem alta valorização, as exportações aumentam. O valor do dólar cai, as exportações diminuem, ponto final. O outro fator está no mercado externo. Se nós tivéssemos hoje mais um ou dois países com a potencialidade da China, o agronegócio brasileiro poderia ter mais alguns anos de tranquilidade. Mas a China, da maneira que ela inflacionou o mercado, a produção no Brasil, nós só temos um destino grande que é para a China na hora da comercialização dos nossos produtos. Os demais países dos outros continentes, de uma certa forma, não possuem o poder econômico que a China tem para poder oferecer valores como a China oferece, que compense esse alto custo de produção dentro do Brasil. Então, valorização do dólar, mercado internacional, são os dois fatores pontuais e cruciais para que o agronegócio brasileiro tenha um bom valor com relação ao PIB e também o superávit primário com relação à balança comercial. Se qualquer um desses dois fatores tiver problemas, os nossos resultados passam a ser negativos. Tem como mudar isso? Tem. Se nós tivéssemos um agro planejado, se nós tivéssemos um agro com relação bem desenvolvido com relação a uma gestão específica, nós conseguiríamos diversificar a nossa produção para o mercado internacional, nós não ficaríamos na dependência de um país e nós viabilizamos as produções aqui no Brasil. Nós íamos conseguir viabilizar a produção, seja ela de qual cultura fosse, a partir de um custo de produção controlado e com uma variável maior com relação à valorização do dólar. Nós conseguiríamos ter margem de lucro comercializando com outros tantos países que hoje, na situação que nós estamos, não é real e não é verdadeira. Então, dólar, mercado externo. Mas o que mais está faltando para nós, mesmo que o Brasil não mova uma agulha sequer, e esses dois mercados, essas duas situações, dólar e mercado externo, siga consumindo e com altos valores nos próximos anos? O Brasil precisa de
planejamento agrícola. E o que é o planejamento agrícola? O planejamento agrícola ou do agronegócio, ele é pautado pelos estudos, em primeiro lugar, dos mercados. Nós precisamos entender o que o mercado externo e o mercado interno consomem e pagam. Quais são as variáveis com relação a preços e volumes comercializados. Quanto por cento representa o mercado externo, quanto por cento representa o mercado nacional. Mas para que nós possamos ter viabilidade nesses dois mercados, existe uma coisinha chamada custo de produção que precisa ser levada em consideração e fazer parte de todas as reuniões quando o assunto é produção de agronegócio. E não somente safra recorde, volume recorde, aumento de área plantada, isso nada significa. Isso é assunto que interessa somente ao marketing político. Nós precisamos pensar de uma maneira racional o que o mercado está consumindo, quais são os preços pagos, qual é o nosso custo de produção e qual é a capacidade do setor primário, ou seja, do setor rural, de produzir e conseguir comercializar com esses dois fatores importantes, que é o mercado externo e o mercado interno. Então, quando a gente fala de mercados externos, nós precisamos entender o volume que esse mercado pode absorver, o produto que ele está se disponibilizando ou que ele está buscando no mercado mundial, o preço que ele está pagando, qual é a capacidade por mês, a partir do exercício agora de 2023, que ele tem de consumo desses produtos, qual é o custo que o Brasil vai ter com esse mercado internacional, qual é a margem de lucro que ele está deixando, para que nós possamos entender o resultado que esse mercado, que essa comercialização internacional vai deixar para o Brasil. A mesma situação nós vamos ver no mercado interno, quanto por cento ele representa, o volume que ele vai absorver, o produto que ele está buscando, os preços que ele está praticando, a capacidade de absorção ao longo dos anos, o custo que nós temos com esse mercado nacional, a margem de lucro e o resultado. Então, nós precisamos, de uma certa forma, entender o mercado para aí, sim, nós passarmos para o outro lado, nós nos direcionarmos das fronteiras para dentro, para entender qual é a nossa capacidade produtiva. O dólar, de uma certa forma, ele tem impacto direto nas exportações, mas ele também influencia no mercado nacional, porque o custo de produção é pautado em dólar no campo. Então, esse custo, se estiver alto, inviabiliza a comercialização no mercado interno, assim como ele inviabiliza a comercialização com boa parte dos países do mundo. Então nós precisamos controlar essa valorização do dólar. Porém, nós precisamos de políticas de proteção para o mercado interno. No Brasil, o mercado internacional influencia principalmente os preços de matéria-prima aqui dentro. E isso acaba, a partir da alta valorização do dólar e com o impacto que o mercado internacional tem, inviabilizando produções e comercializações de alimentos dentro do Brasil. Então, eu estudei o mercado, eu consegui visualizar o que o mercado quer, o que o mercado busca, e aí eu venho para dentro do Brasil. Eu vou entender o campo, a propriedade rural, quais são as minhas capacidades, a partir das características, entendendo nós que o Brasil inteiro é produtor de alimentos. Nós produzimos alimentos em todos os estados. Se o Brasil fosse organizado, se o Ministério da Agricultura trabalhasse corretamente, ele tinha o Brasil mapeado e a partir desse mapeamento ele entenderia as características exatas de cada região e a partir dessas características nós direcionaríamos as nossas atenções e os nossos investimentos para que cada região produzisse o que ela tem de melhor, a partir das suas características. Então, me voltando para a parte do campo, eu preciso entender do produto e da produção, como eu falei, respeitando as características de cada região produtora. Eu preciso ter uma atenção muito grande com relação ao custo de produção. Eu preciso viabilizar o mercado interno, e aí que é interessante. Se o Brasil fosse um país organizado, se o Ministério da Agricultura trabalhasse como deveria, nós pautaríamos os nossos custos de produção garantindo margem de lucro dentro do mercado nacional. Porque tudo que nós viabilizarmos aqui dentro, no mercado externo, vai ter um baita no resultado financeiro. Então, nós precisamos controlar custos de produção. E os custos de produção vêm diretamente ou estão ligados a preços de semente, que é pautado pelo dólar lá fora, pelos insumos, adubos e fertilizantes,
Nós precisamos criar uma linha de produção dentro do Brasil para baixar esse custo e viabilizar as operações comerciais, principalmente com o mercado interno. Tudo que for comercializado no mercado interno com lucro, no mercado internacional vai ser muito melhor. Isso é a base de qualquer planejamento. E isso é a base de qualquer organização para qualquer setor produtivo no Brasil. Só que o agronegócio brasileiro vive da mediocridade, vive de ações pequenas daqueles que se dizem representantes, e aí nós acabamos fazendo com que esse setor, o setor primário, fique dependente e refém das tomadas de decisões que muitas das vezes são erradas e acabam prejudicando esse setor, para mim, o mais importante, porque o agronegócio nasce no campo. A transformação e beneficiamento é a segunda etapa. Tudo com relação a agronegócio nasce lá na propriedade rural, pequena, média ou grande. Então eu trabalho custos, a partir dos custos controlados e a ideia e o entendimento de mercado bem definida, eu consigo buscar investimentos para a propriedade rural, tendo a certeza que a minha capacidade produtiva, a partir dos valores investidos, vão me possibilitar a comercialização com qualquer mercado. Então eu parto do investimento na propriedade, eu consigo entender preços de compra e preços de venda, eu consigo ter uma ideia exata ou muito próximo da exatidão na hora da comercialização, eu consigo buscar e captar recursos em qualquer instituição financeira, sabendo que os meus custos, seja por hectare ou por animal abatido, eles estão definidos, eu vou no banco, eu consigo entender o investimento, a disponibilidade do capital financeiro oferecido pelo banco e os juros oferecidos pelo banco, consigo fazer um estudo e ter uma ideia praticamente exata do que realmente eu vou ganhar a partir do investimento na propriedade rural. Eu consigo ter um controle sobre juros e garantias, que isso aqui vai, de uma certa forma, essa visão vai fazer com que o produtor rural não fique mais refém de um endividamento ou de uma execução judicial. Isso é a base. Eu vou conseguir saber qual é a minha margem de lucro na hora da comercialização da minha matéria-prima e eu vou ter com certeza, ou muito próximo da certeza, um resultado positivo. Pode não ser enorme, porque o mercado varia, o dólar vai ter variação, mas nós vamos ter a certeza do desenvolvimento, nós vamos ter a certeza da inovação e nós vamos ter muito próximo ou quase que 100% a certeza da lucratividade. Se nós tivermos organização dentro do agronegócio brasileiro, se nós tivermos organização por parte daqueles que se dizem representantes do agro, principalmente quando eu falo no Ministério da Agricultura, na Frente Parlamentar Agropecuária, na CNA e nos governos, se houver organização e boa vontade dessa gente, com certeza o produtor rural e o agronegócio vão sim conseguir resultados positivos e o nosso agronegócio vai se desenvolver como nós esperamos. Nós vamos sair da ficção que o agronegócio brasileiro está muito bem e nós vamos entrar na prática, nós vamos começar a fazer com que isso aconteça. Mas para isso nós precisamos ter profissionais, boa vontade e querer fazer a diferença para esse setor tão importante. O que isso vai acontecer? Nós vamos acabar com a dependência do produtor rural, nós vamos tornar esse produtor rural mais competitivo e capitalizado, que hoje ele está descapitalizado, ele está endividado e ele não é competitivo. Nós vamos conseguir reverter essa situação e fazer com que o nosso produtor e o nosso produto tenham mais, não somente viabilidade no mercado, mas que a comercialização e as operações vão deixar lucro, principalmente no setor primário. Então, hoje no Brasil, entendendo mercados, seja ele interno ou externo, nós tendo um controle sobre a valorização do dólar, sobre a produção dentro das propriedades rurais, principalmente com relação ao custo de produção, eu consigo desenvolver um planejamento agrícola ou para o agronegócio viável, eu consigo viabilidade. A partir daí, o que nós temos que fazer? Trabalhar em cima dos bancos, esses juros abusivos, as garantias e as linhas de crédito. Nós precisamos desenvolver políticas não somente para os bancos, como todos os governos fazem. Nós temos que fazer políticas, desenvolver políticas que garantam a viabilidade do processo das operações do agronegócio também. Os bancos precisam ter, de uma certa forma, um direcionamento para nós viabilizar essas operações. Mesmo que com juros menores, se nós aumentarmos essa produção,
os bancos vão seguir tendo lucratividade, só que nós vamos conseguir viabilizar o outro lado da operação do agronegócio. E também os governos, sejam eles estaduais ou federais. Nós precisamos desenvolver políticas públicas que viabilizem essa produção, lembrando que nós estamos numa empresa a céu aberto. Nós precisamos criar esse projeto de viabilidade que seja para pequenos, médios e grandes poderem investir dentro da sua propriedade rural, seja na parte de hortaliças, seja na parte das lavouras de precisão, seja na parte da bovinocultura, da suinocultura, seja ela de corte ou de leite, quando a gente fala em bovinocultura, nós precisamos garantir essa viabilidade. Nós precisamos levar a esse produtor rural subsídios para que ele não venha a ter prejuízo, principalmente pela falta de políticas públicas ligadas às questões mercadológicas, que variam muito. Nós precisamos de investimentos e investimentos que desenvolvam o setor. Não sejam investimentos para apagar incêndio ou para garantir votos próximo a uma eleição. Nós precisamos de planejamento, organização, representatividade do agro, principalmente no mercado internacional, que nós não temos, e nós precisamos valorizar principalmente o produtor rural brasileiro, que está abandonado há muito tempo. Produtor rural só é lembrado em época de eleição. Passou as eleições, todo mundo esquece, e os problemas que eu tenho falado em tantos vídeos só ficam passando de um ano para outro, e ninguém resolve. Esse resumo é básico. Se nós colocarmos esse resumo em prática, nós já vamos dar um salto muito grande. A evolução, ela vai ser nítida para todos, mas nós precisamos de boa vontade. Depois da boa vontade, nós precisamos de entendimento, conhecimento, capacidade, principalmente dentro do Ministério da Agricultura. E mais, quando nós falamos de Ministério da Agricultura, nós precisamos de um ministro ou de uma ministra que possa desenvolver uma gestão independentemente da política. Isso é básico, e se isso não acontecer, o agronegócio de uma certa forma não se desenvolve, o produtor rural segue refém, e toda essa possibilidade e essa capacidade que o Brasil tem com relação a produzir alimentos vai ser jogada no abismo e nós não vamos evoluir. Existem possibilidades, existem condições para nós nos desenvolvermos como precisamos, mas até agora nenhum governo que assumiu o Brasil, esteve à frente do Brasil, se posicionou como o agronegócio brasileiro merece e precisa. Podemos dar a volta por cima, mas precisamos mudar as nossas atitudes.